Para Leon Denis, o homem é o obreiro de sua libertação. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e utilizar suas forças latentes. O estudo mais necessário para nós é o de nós mesmos. E para Fernando Miramês de Olivídio, quem deseja ver o bem, ele se encontra em todos os lugares. Quem pretende encontrá-lo, ele se acha disseminado por todos os ventos. Quem pretende educar-se, não se lhe falta oportunidade. Quem busca a instrução, certamente ela irá ao seu encontro. O pensamento de Leon Denis é a nossa série, sempre assessorado por outros mestres, como Miramês, neste pensamento, e outros que vão entrando a cada etapa. E como nós já estamos aprendendo até movimentar as telas com o pensamento, como vocês viram essa última, ou ela é viva e já se mexe sozinha. Na sequência, Leon Denis afirma que a verdadeira religião não é a manifestação exterior, é um sentimento, e é no coração humano que está o verdadeiro templo do Eterno. Então hoje vamos para a segunda etapa desse estudo, mas antes de mensurá-la, vamos fazer uma breve viagem dentro da temática saber e ser, para ver o que pensa Leon Denis a respeito da educação e da evolução. Então, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, assim grafou o autor. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não se lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. Nós vamos ler várias telas, depois voltamos tela a tela. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos possibilita alcançar uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. Nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não se inspirar na teoria e na prática, em seus princípios e em suas explicações, nas leis eternas do universo. Tudo que é concebido e edificado fora das leis superiores se funda na areia e desmorona. A evolução gradual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida. É a razão de ser do homem, a norma do universo. Insurgir-se contra essa lei, substituir-lhe por outro fim, seria tão insensato como querer parar o movimento da Terra ou o fluxo e o refluxo dos oceanos. Não se transforma uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes.
sem as crenças elevadas. Então vimos nessas breves telas que é só um introito. Mais adiante nós vamos ter uma live inteira, um módulo inteiro só de Leon Denis falando a respeito da educação. Vamos voltar para tecer algumas reflexões em torno dessa temática. Então vejamos. Educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já possui. Ou lembrar o ser que ele sabe tanto quanto nós, quando falamos em ensinar, que seria instruir. Então, instruir ou ensinar é lembrar o ser que ele sabe tanto quanto nós. Ou lembrá-lo daquilo que ele já sabe. E, ao mesmo tempo, aprender é recordar o que já sabemos. Isso nós vamos educar. Então, nós vamos fazer emergir do ser o que ele já possui. Nós vamos instruir, nós vamos lembrar do que ele já possui. E quanto a nós, aprender é lembrar o que já sabemos. E fazer, tanto nós quanto ele, ou eles, é demonstrar que nós sabemos. Então, a educação que se dá às gerações é complicada. Mas complicada no termo da palavra mesmo, porque de conteúdo profundo e iluminador tem muito pouco. Porque ela não nos esclarece o caminho da vida, a origem, a natureza e a destinação, que é a proposta essencial da educação do espírito, mostrar de onde veio, como veio, o porquê está aqui, qual o real objetivo da sua existência, para que ele tome ciência também do seu existir. Então, essa educação tal como nós conhecemos não nos dá a têmpera necessária para as lutas da existência. Às vezes, desistimos por conta de uma unha encravada. E sabemos que trazemos em nós todos os potenciais para superar qualquer situação, que para o autor, até a morte nós podemos superar. Assim, se lembrarmos de André Luiz em Missionários da Luz, por mais asfixiante que seja a escola, o meio, as situações que estamos enfrentando, nós trazemos luzes interiores para nos tirar da situação, para nos inspirar, nos intuir. E assim, quanto à nossa maquinária psicobiofísica, se trazemos marcas por desrespeito às leis em outras etapas, trazemos também os recursos para desenvolver todos os anticorpos, todos os antídotos para superar qualquer situação. E o verdadeiro antídoto contra o mal é o bem, por ser o bem de todos, o eterno princípio. Para Leon Denis, o ensino clássico, o que aí está, ou que esteve um dia, e agora nem sei se é mais ensino, o ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor e a dedicação, porque muitos mesmo querem viver da ação dos outros, do suor alheio, principalmente quando se pensa em igualar todos, como se o mais inteligente fosse obrigado a produzir pelo menos. Ele pode ser convocado a instruir o menos inteligente, mas não é obrigado a carregá-lo à custa do seu suor. Por isso, precisamos de algo que nos inspire a viver do suor do nosso rosto, a viver de nossas obras, e não do suor alheio e das obras de terceiros. Precisamos entender que tudo se origina e tem a sua destinação no amor,
O amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E a nossa dedicação em fazer acontecer. Por isso, a educação do espírito proposta por Eurípides Barçanufo, por exemplo, teria essa característica e um tanto mais. Ainda menos a educação ou ensino clássico que aí está, falando do ensino terreno, menos possibilita alcançar uma concepção de vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Então, hoje, estamos no meio que a filosofia não nos ensina a pensar como deveríamos. A ciência não nos ensina a fazer como necessitamos. E, quiçá, pode acontecer no amanhã. E a moral, que deveria ser a moral crística que nos ensina a comportar, está muito aquém daquilo que realmente precisamos. Então, carecemos de algo para que tenhamos uma concepção mais exata da vida, da origem, natureza e destinação do ser, para que possamos desenvolver as energias do nosso eu profundo e nos orientar, e para que possamos orientar os impulsos de nossos conteúdos mais primários, para que eles alcancem um fim elevado para a nossa libertação e para a promoção deles. Então, essa concepção mais elevada, no entanto, é indispensável a todo ser, principalmente todo aquele que deseja caminhar com as próprias luzes. A toda a sociedade que quer ser livre, responsável, consciente na condução dos seres também. Porque isso nos seria o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis. Porque cada ser sabe pensar, raciocinar, duvidar, indagar, sabe comprovar e sabe se comportar. E tudo isso seria, de fato, a origem das virtudes másculas, das virtudes potentes, das altas inspirações. E Leon Denis é o exemplo vivo disso. Ensino acadêmico? Praticamente nenhum. Ele aprendeu tudo que aprendeu lendo o livro oculto em sua consciência. E essas inspirações divinas completava o seu esforço, a ponto de escrever obras como essa e outras, às vezes em 2 horas, sentado embaixo de uma árvore, contemplando a natureza, lendo no livro divino a natureza e lendo na natureza de si próprio o que ele necessitava. Então, nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não se inspirar na teoria e na prática, em seus princípios e em suas explicações, nas leis eternas do universo. Então, nenhuma obra humana consegue se sustentar, se perpetuar, se não se inspirar num conteúdo teórico, num planejamento e depois na vivência, que é o que nós chamamos de saber e depois ser. E esses princípios e essas explicações se pautam nas leis eternas que regem o universo. Tudo que é concebido e edificado fora das leis superiores se funda na areia e desmorona. Então, tudo que nós concebemos, que nós edificamos fora das leis de harmonia, lei de justiça, amor,
caridade em sua maior pureza, vai se fundar no pântano da ilusão, na areia da irresponsabilidade e vai desmoronar no oceano, nos abismos da incompetência. Então a evolução é gradual e progressiva. Isso é uma lei fundamental na natureza, que rege a natureza e rege a vida na natureza. Então ninguém consegue fazer algo sem esses parâmetros. Isso é a razão de ser de nós como humanos e de muitos outros seres também. Então, isso é a nossa norma e a norma também que rege o universo. Então, ideias como do socialismo, do comunismo, não vicejam. Elas não promovem o ser, elas escravizam os seres, essas ideias perturbadoras. A ideia que realmente promove é aquela que nós vamos dar as mesmas condições a todos os seres, para que cada um conquiste o seu lugar ao sol, porque a lei máxima do Cristo é a cada um conforme as suas obras. Então, insurgir contra essa lei de trabalho, de reprodução, ou vamos começar no início, de adoração. Adorar o Senhor Supremo na ação. Trabalhar como Ele trabalha sempre. Reproduzir o que Ele criou em algum ponto. Conservar o que nós reproduzimos. Destruir no sentido de sublimar o que nós conquistamos. Entender que somos e vivemos numa sociedade. Que o nosso progresso e do contexto onde vivemos é essencial, é imprescindível. Que a lei de igualdade é inequívoca e a lei de liberdade é suprema. E sintetizando as 9 leis, a lei de justiça que corrige, a lei de amor que compreende e da caridade que ilumina e salva o ser da ignorância e de suas perturbações, é a máxima das máximas como síntese cósmica de todo ser que quer tornar-se aquilo que por ora apregoa. Então não se transforma uma sociedade por meio de leis, leis humanas que escravizam. As leis e as instituições nada são sem os costumes crísticos, eternos, virtuosos, justos, sem as crenças elevadas que promovem os seres. Não as que aprisionam os seres, essas não são elevadas. Então toda a filosofia, toda a ciência, toda a religião, toda a arte que visa a promoção do ser, a sua libertação e ensinando-o a viver do seu trabalho, a conquistar com seu esforço, a gerir a sua própria condição, é tudo o que mais necessitamos para uma vida plena, saudável e feliz. E vamos preparar para a segunda etapa. Porque foi só um aquecimento. E dentro da temática geral do saber e ser, temos as potências da alma, que é o que nós estamos estudando mais exatamente. E aqui vamos falar que a alma é uma partícula do absoluto, como nós já estudamos em Joana de Ângeles e com vários outros autores. Então, nessa etapa, que começa agora, que é a segunda etapa do nosso estudo, em torno do pensamento de Leon Denis, e nós vamos a cada etapa, ou a cada tela, recebendo inspirações do próprio e intuições também de nossa própria consciência, sem falar de outros parceiros
que se interessam por nós, pelo nosso esforço, ampliando um tanto mais o nosso saber para ser. Então hoje vamos começar relembrando uma tela somente da etapa anterior, na qual vimos que tudo é simples, vasto e profundo no domínio da alma como no do universo, posto que tudo é cópia de exatamente tudo. A alma é uma emanação, na realidade, uma emanação, uma partícula do absoluto. É uma partícula da essência divina projetada no mundo material. E agora vamos de tela a tela mesmo. Só retornando aqui. Então, tudo é simples. Nós é que complicamos. Camille Flammarion, na obra Deus na Natureza, e de outro modo, em Narrações do Infinito, ele mostra que tudo é simples. A falta do saber é que vemos a complexidade no sentido confuso do termo. Então, o olhar da simplicidade, nós vamos ver a grandiosidade da obra. E, ao mesmo tempo, tudo é vasto e profundo no domínio tanto de nossa alma quanto do universo. Porque tudo que está lá, está cá. Ou tudo que existe no universo está em nós, conforme já vimos na etapa anterior. A alma que somos nós, ou aqui, no sentido mais exato, ele coloca a alma como o espírito mesmo, nesse momento de sua obra, mas hoje sabemos que a nossa alma é uma fração do nosso espírito. Então, a alma é uma emanação, porque não é emanação, porque Deus não sai do. Tudo que existe, existe em Deus. Emanação é quando sai algo de mim para você. Emanação é quando algo circula somente dentro de mim. E como não tem um outro Deus, tudo que acontece, acontece nele. Para Carlos Torres Pastorino, em Deus tudo é imanente. Então a alma é uma emanação, uma partícula do absoluto, o Senhor Supremo do Universo, o tudo uno Deus. Ela é uma partícula da essência, psiquismo divino, dessa essência divina projetada no mundo material. Quando destaca-se desse psiquismo divino, dessa essência, ela é uma partícula dessa essência. Essa essência também é considerada o amor, a vibração de Deus. Mas para nós outros, o amor nasce quando nós pegamos uma dessas partículas, juntamos com outra, formamos o amor substância, a matéria-prima do cosmos, que é a aglutinação dos espíritos na sua origem primacial. Seguindo a pauta, a alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Então vamos refletir. Então a alma agora já se percebe como fração do espírito. A alma, já foi dito, é uma emanação de Deus. E em nós, como espíritos imortais, a alma é o princípio da inteligência, porque a inteligência só existe cá, do mental concreto até o corpo biológico, no nosso caso. E ao mesmo tempo o princípio da vida, porque é 2 fascículos, 2 frações do psiquismo divino, desse princípio da inteligência, é que vai formar a vida e, principalmente, confeccionar a própria alma. Então, 2 frações, 2 mônadas recém-saídas do psiquismo divino, da essência divina,
Por isso, no segundo livro, colocamos: nós somos a essência, ou melhor, nós somos a divina presença, manifestando a presença divina. O contrário fica melhor. Somos a manifestação da divina presença e, ao mesmo tempo, manifestando essa presença divina. Então, a alma é uma emanação de Deus e, em nós, como espírito, ela é o princípio da inteligência e o princípio da vida que vai edificar a própria alma e expandir e iluminar o próprio espírito. As profundezas da alma ligam-na à grande alma universal e eterna, de que ela é como uma vibração. Aqui você pode entender o Supremo Arquiteto e pode entender o Espírito como consciência com quase a idade do universo. Então, se buscarmos as profundezas da alma, nós vamos ver que lá nas profundezas, algo vai ligar a alma à grande alma universal e eterna. Você pode imaginar Deus ou pode imaginar o Espírito. Esta alma ligando-se ao Espírito, que é uma fração, ou esse todo ligando-se ao Senhor Supremo. E ela é como uma vibração. Lembra? O amor é a vibração de Deus que perpassa tudo que existe no universo. Se ela é uma vibração, é uma fração de amor. Se dois espíritos, princípios inteligentes, se uniram para formar o amor na origem, a alma é uma porção desses princípios, uma individualização desses elementos que passaram por incontáveis estágios e fizeram incontáveis parcerias e somaram com seus saberes um todo individualizado a quem chamamos alma, duas almas ou mais formando os Cristos, dois ou mais Cristos formando os pequenos deuses, que são os espíritos imortais. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno. E é isso o que consagra e assegura a fraternidade dos homens. Então, se cada alma é uma projeção do foco eterno, então tudo que fizermos às outras almas, estamos auxiliando ou perturbando o que existe dentro desse foco eterno. Por isso que Jesus nos recomendou: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, que é essa alma na origem, é a mim que o fazeis, porque reflete no todo. Então não tem como o menor movimento do mais ínfimo ser passar despercebido, porque tudo é interligado. Então, cada alma humana, nós que estamos animando a forma humana, somos uma projeção do eterno foco e, por isso, devemos consagrar e nos assegurarmos que a fraternidade simboliza entendermos que somos um, somos uma totalidade e devemos nos comportar quando nos relacionamos com os seres humanos. Quando Paulo de Tarso narra que somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros, por exemplo, eu, a Aline, que estamos aqui neste momento, somos um. Tudo que eu faço reflete nela e vice-versa. Eu e vocês, que nos dão a honra da audiência, idem, ou qualquer ser em qualquer parte. Não por acaso a atriz do filme Energia Pura, embora seja uma representação, ela fica incrédula diante da informação do seu
parceiro na encenação do ator quando ele narra que ela faz parte de um cachorro que estava latindo na cerca de um quintal, de um pescador que estava na Itália, ou ela mesma que interroga diante do que ele fala: você está dizendo que eu faço parte do Zete, que era o cachorro que estava latindo, de um pescador que está na Itália, que eu não conheço? E aí ele mostra, não apenas diz, toca nela e mostra o que ele sabe, e ela percebe que somos, de fato, uma só realidade. Então, tudo o que fizermos aos outros é a nós mesmos que estamos fazendo. Ou seja, fazei a outrem somente o que gostaria que lhe fosse feito. Assim, tudo que está em nós está no universo, e tudo que está no universo encontra-se em nós. E agora? Como ficamos diante dessa realidade que já mensuramos várias vezes? Tudo que desorganizamos em nós, perturbamos o universo. Tudo que desorganizamos fora, nesse universo, perturbamos a nossa própria realidade. E a ideia que temos que fazer por tudo e todos, porque o bem de todos é o eterno princípio, quando assim agimos, não entramos em conflito. Porque eu faço o máximo do mínimo visando a harmonia do conjunto. E eu estou no conjunto. Porque se faço algo que desarmoniza o contexto onde vivo, eu estou plantando para mim mesmo. Além de eu ser convocado pela lei, intimado, a colocar no lugar tudo que retirei, e eu vou ter que repor todos os prejuízos a cada personagem daquilo que causei. Não é só ir lá devolver o carro, a moto da Aline que eu roubei, ou pedi emprestado. Não é só isso. É tudo que ela poderia ganhar com esses bens e todas as pessoas com as quais ela iria proporcionar com seu trabalho algum ganho, e não só ganho material. Tudo. No yoga que ela iria praticar, que não foi por falta do veículo, exatamente tudo. Por isso que a lei cobra com juros e correções bastante árduas. E quando começa a nos cobrar parte do juro, a gente já começa a reclamar. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Então, na visão que somos autores do nosso destino, e nós vamos ver com o próprio autor, Deus não nos criou, nós nos fizemos. Inconscientes porque alguém está nos conduzindo até que tomamos consciência, mas somos herdeiros de nós mesmos. Então, se o homem soubesse, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germina, ou que já existe pronto para ser usado, talvez ele ficasse deslumbrado. Sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus está dentro de vós. Assim disse um Messias. E outro Messias diz: se vocês soubessem o poder que têm, vocês poderiam mudar o mundo, mudar o nosso Brasil, mudar-se. Em vez de nos julgarmos fracos e temermos o nosso futuro, o nosso vir a ser, compreenderíamos a nossa força e, segundo as leis que a tudo regem, em obediência a ela, nos sentiríamos o nosso próprio gestor e criaríamos a nossa realidade vindoura baseado no que já vivemos. Porque o passado é um alicerce. O hoje é um projeto que visa transformar esse alicerce em coisas mais nobres
E a resultante dessa nobreza é o que nós chamamos de futuro. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Vocês podem perceber que lá mais atrás era apenas uma vibração, agora já é um foco. A semelhança da evolução do pensamento de Joana de Ângeles vai ver nas sutilezas que ele vai acrescentando no seu conto. Agora, cada alma é um foco, não é mais uma vibração. Agora é um foco de vibrações. A alma amadurecida, que pode ser um aglomerado de várias milhares, milhões de outras situações e seres em parceria, que a vontade põe em movimento. E para o autor, a vontade é a maior potência do ser. E a vontade é que é responsável pela evolução. Só que a vontade um dia foi alma. Hoje é a gestora da própria alma. A vontade é a gerente da própria mente. É a essência do ser, do Deus interno. É o próprio Cristo interior, o que chamamos também de Self. Porque a destinação da alma, viajando da região ego para o self. Quando lá se achega, ao invés de apenas uma vibração, é um foco de vibrações que nós chamamos de virtudes, regidos pelo Cristo em nós, que Ele próprio coloca em movimento quando nós dizemos a Ele: o que queres que eu te faça? Já não sou mais eu quem vivo. A partir de agora, é tu que vives em mim. Eu só farei a sua vontade, cuidarei de seus negócios. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, no mesmo objetivo, constituem centro de forças irresistíveis. Agora, não só uma alma, juntamente com outra alma, formando uma sociedade, esse agrupamento de vontades, porque a alma é regido por essas vontades, quando estão unidas essas vontades e essas almas, concentrando num real objetivo, a libertação de um povo, de uma nação, de um mundo. Isso constitui um centro de forças irresistíveis. Ele acredita que nós mudaríamos o destino das sociedades, se assim agíssemos. E além das sociedades, as humanidades são focos ainda mais poderosos, que vibram através da imensidade. Então, sociedade pode ser a nossa sociedade, a nação brasileira. Humanidade sem o S pode ser a nossa, do planeta Terra, dos terrícolas. Mas aqui está falando de humanidades, pode ser a nossa, a de Júpiter, a de Marte. E assim, outras de outros sistemas solares, constelações, galáxias e etc. Então, as humanidades são focos ainda mais poderosos, que vibram através da imensidade, regido pelos Cristos, cada vez com maior capacidade condutora, até remontarmos ao Supremo Arquiteto. Então, aí falamos um pouquinho da alma como fração de um todo. Agora vamos falar da consciência desta fração ou desse todo como espírito. Está entendendo? Eu estou indo quase na câmera lenta. Respira fundo. E aproveite esse momento. Veja se você está inscrito, se a plataforma não te desinscreveu. Porque se desinscreve a mim,
pode ter desinscrito você. Veja se você deu o seu gostei ou não gostei e se está marcada, porque pode ter desmarcado também a sua opinião. Veja se o seu comentário está lá. Pergunte a quem você compartilhou se chegou o compartilhamento. Se o seu valeu no vídeo que já está posto, seu superchat, de fato, foi ao destino que você. E nos siga também em nossas demais redes sociais, anuncie, nos ajude a expandir a ideia. Feito isso, respirando fundo, vamos lá. A consciência é o centro da personalidade. Centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Para Carl Gustav Jung, a consciência não é o conhecimento, é o discernimento do conhecimento. E o discernimento é a resultante do trabalho do conhecimento aplicado. Antes o saber, agora o ser. Então, a consciência é o centro da personalidade. O centro de nossa personalidade é a alma, como consciência condutora dessa personalidade. E esse ponto de autoconsciência pura vem da superconsciência. É uma emanação da superconsciência, que foi destacado dessa consciência para reger uma nova experiência, para que essa consciência cresça com a resultante do trabalho dessa fração, sendo que tudo que essa fração construir é o seu patrimônio próprio. Quem a está conduzindo fica com as experiências de condutor e de uma infinidade de seres também que são correlacionados sobre a regência dessa mente condutora, desta vontade, para auxiliar a alma. Então, o que a alma faz é o seu patrimônio. Mas o que foi feito para ajudá-la não pertence a ela. Então, a consciência é o centro da personalidade. Consciência, aqui falando agora da nossa realidade periférica, e superconsciência da essência consciencial do ser, que é o espírito. Então, a consciência é o centro da personalidade. Centro permanente. Agora, centro permanente, a superconsciência. Ele não morre. A alma, a personalidade, pode morrer e ficar só o ponto, só o centro, que é o ponto de autoconsciência pura. Então, esse centro é indestrutível como fração, ponto de autoconsciência pura, mas o patrimônio pode ser destrutivo desta fração. Agora, dessa superconsciência, não. E esse centro permanente indestrutível, ele persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Por mais que ele se transforma, que ele se burila, que ele se sublima, esse centro só se expande e se ilumina. Mas ele não morre jamais, que é o centro consciencial do ser. Se falarmos de um átomo, é o cinturão de fótons que compõem a sua consciência. O neutro pode ser transmutado totalmente para a dimensão dos prótons e a consciência está lá. Os prótons podem ser transmutados em elétrons e os elétrons em fótons. E a consciência, depois de todo esse universo transformado em fótons, ela constrói um novo núcleo, atrai o nêutron, transmuta em próton, gesta um elétron e segue a experiência da consciência átomo. A consciência não é somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar. É una e indivisível. Então agora mais um véu.
A consciência não é somente a faculdade de perceber. Não é só isso. O discernimento é que nos dá essa percepção do conhecimento. Então, ela não é só o discernimento do conhecimento. Ela é também o sentimento que temos de viver. Esse sentimento é as virtudes que construímos na vida de relação. Quando agimos, quando pensamos. Então, essa consciência, nesse sentido, ela é una, indivisível. Ela fraciona, e nós somos uma fração, sem se dividir. É como se fosse apenas o distanciamento de um galho de uma árvore. Mas os laços fluídicos que ligam o galho à árvore não se destroem. Você sabe a rede de energia que liga toda a floresta quando se fala do reino vegetal. E com a alma não seria diferente. Assim como cada parte do corpo, isso é Joana de Ângeles, a obra é Dias Gloriosos, o capítulo é Pensamentos e Doenças, a consciência está espraiada em cada partícula, da mente ao físico, completo eu. Então, é a onipresença. Cada partícula existe porque ela arquitetou. Onisciência. E tudo que precisa ser transmutado, reordenado, ela pode fazer porque ela, no seu universo, é a onipotência também. Sigamos. O eu afirma-se, desenvolve-se, e a personalidade completa-se pela manifestação da consciência moral ou espiritual. O pensamento dele mudou? Ou eu estou meio fora do prumo? Porque agora já fala de um eu, que ele não falou até então, que está se afirmando, que está se desenvolvendo, e a personalidade. Será que ele está falando do eu pessoal de Joana de Ângeles, que é o centro da personalidade? E agora esse eu contribuindo, que ele está se afirmando, ele está se desenvolvendo, e a personalidade está se completando pela manifestação da consciência moral. Mas ele não falou de moral até então, falou? Antes só a consciência, agora a consciência moral ou espiritual. Antes somente a consciência como centro da personalidade. Agora já tornou-se um eu. E não só mais consciência, agora a consciência moral. E não estamos falando de moral de época, estamos falando de moral divina. E a moral é o comportamento do ser, é o uso da sua inteligência e emanação da sua consciência. E além disso, a consciência espiritual é a superconsciência. A consciência moral é o que de mais nobre tem na alma, na fração. A consciência espiritual é o que de mais nobre tem no espírito, na superconsciência. A faculdade de perceber os efeitos do mundo sensível exercer-se-á por modos mais elevados. Converter-se-á na possibilidade de sentir as vibrações do mundo moral, de discriminar suas causas e leis. Voltando aqui, essa consciência também espiritual nós podemos chamar na ação e interação com a consciência moral, com a consciência como centro da personalidade, é o que nós chamamos hoje de intuição. E essa intuição é uma faculdade que vai nos ajudar a perceber os efeitos do mundo sensível, além desse mundo tangível, da essência de cada ser. Então, além disso, exercer-se-á por modos elevados as nossas virtudes
se ampliando. Os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e assim por diante. Então, além da faculdade de perceber os efeitos do mundo sensível, do mundo mais denso, no mundo das sensações também, ela vai exercer-se-á por modos mais elevados. A transcendência converter-se-á na possibilidade de sentir as vibrações do mundo moral, que é a essência consciencial do indivíduo. O que ele é, não o que ele está representando. De discriminar suas causas e também as leis. Em todas as dimensões do ser e do saber, a intuição nos transporta para dentro do ser. Só desce quem subiu. Se ela vem da essência consciencial do ser, imagina a essência consciencial sendo fótons. E ela vem ajudar os elétrons. Ela já foi elétron. Então ela veio para servir de mestre. A dimensão do elétron desce aos prótons, obedecendo à mesma pauta. E esse aos nêutrons. E assim sucessivamente. Só desce quem subiu. E com esses olhos de ver, sabendo as leis e as causas do que está acontecendo naquele meio. É com os sentidos internos que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental. O que transcende a tudo que os olhos ou os sentidos registram. Então é com os sentidos internos, intuições e a expressão de todas as virtudes, que o ser humano, que a alma que está aqui animando a forma humana, vai perceber com esses olhos internos, olhar o mundo com os olhos do Cristo e do Deus internos. Então vai perceber os fatos e as verdades de ordem transcendental em tudo. Tudo é imanente, tudo está em Deus e tudo é transcendente, vai transcender as dimensões das mais primárias às superiores subsequentemente. É esse sentido profundo, desconhecido, inutilizado para a maior parte dos homens, que certos experimentadores designaram pelo nome de consciência subliminal, que hoje nós chamamos de superconsciência, e quando ela se expressa, chamamos de intuição. E quando a intuição se personifica, na ação chamamos de virtudes. Então é esse sentido profundo, a intuição, desconhecido pela maioria e inutilizado também para a maioria dos homens, porque dormem na consciência, porque não se constrói e nem se acessa isso sem transformação e conhecimentos, sem o saber para ser, que certos experimentadores designaram pelo nome de consciência sublime, superconsciência para nós outros ou Deus em nós. A maior parte das grandes descobertas na ordem física foi simplesmente a confirmação das ideias percebidas pela intuição ou sentido íntimo. E ele é o exemplo vivo disso. Não por acaso nós vamos ver, aprender a abrir, e já vimos, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E assim por diante. Então, a maior parte das grandes descobertas no mundo físico, para nós outros, foi simplesmente a confirmação das ideias percebidas pela intuição
porque quem está intuindo somos nós. E a intuição é o que antes estivera aqui e hoje está no âmago consciencial do ser, como o ensino vivenciado, sublimado, iluminando-se a cada etapa. É na extensão e desenvolvimento crescente desse sentido espiritual que está a lei de nossa evolução psíquica, a renovação do ser, o segredo de sua iluminação interior e progressiva. Não há como pegar atalho. Tudo cresce e evolui numa espiral ascendente, para frente e para o alto, conforme o autor. Então é na extensão e no desenvolvimento crescente desse sentido espiritual, a intuição, que está a lei de nossa evolução psíquica. Quando nós falamos psíquico, evolução psíquica é a evolução da alma e de tudo que nela existe. A renovação do ser que somos. Antes apenas o saber. Teoria, agora prática. O segredo de nossa iluminação interior e da nossa evolução progressiva. Tome mais um pouco d'água. É essa a razão pela qual as coisas do invisível, do impalpável, do divino, imperceptíveis para tantos sábios, são percebidas, às vezes, por ignorantes, como nós outros. Porque é assim que ele, quase considerado também um ignorante, nesse sentido, porque sem estudo acadêmico, assim como Francisco Cândido Xavier, 4º ano primário, Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Então depende das luzes interiores. Não por acaso disse-nos Jesus: se os teus olhos forem luz, olho, ou esses olhos da alma, não é só a mente. São os seus departamentos: inteligência, imaginação, desejo, memória. Tudo isso são os olhos da alma. Então, se os seus olhos forem luz e forem direcionados para o bem, todo o seu corpo será luz. Você vai conduzir todo o teu corpo para transformá-lo em luz. Mas se forem trevas, se usares mal esses olhos, quão grande será as trevas. E é essa a razão pela qual as coisas do invisível, que os olhos ou sentidos físicos não registram, do impalpável para os veículos de expressões mais densos, do divino, da essência consciencial de cada ser, imperceptíveis para os sentidos periféricos e para tantos sábios que nem os sentidos periféricos sabem usar, são percebidas às vezes por pessoas ignorantes dos ensinos acadêmicos, dos ensinos engessados, mas não apenas têm saberes. Os saberes de um passado distante ou remoto, ou recente ou remoto, tornaram-se o ser que ora somos. E quando falamos de sabedoria, sábio, sabedoria, o ser intelectualizado, ele sabe. A sabedoria é o que você faz do seu saber. E os sábios, de fato, em sentido profundo, é aquele que se torna o saber vivenciado. O mais belo livro está em nós mesmos. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. Que é o que Leon Denis aprendeu, é o que nós aprendemos desde cedo e estamos aprendendo. E é todo aquele que deseja aprender um tanto mais, assim deveria fazer. Então, o mais belo livro está em nós mesmos. Qual? Todo o nosso patrimônio.
O espírito é a soma de todas as suas vivências. Então, o infinito revela-se nesse livro, porque somos a síntese do cosmos. Se um átomo é uma cópia, uma síntese do cosmos, ou pelo menos de um universo, o corpo físico é uma síntese do cosmos. A mente também e assim por diante. Então, feliz é todo aquele que sabe ler o que já possuímos. Então, a primeira coisa que nós devemos buscar é o que nós já somos, para ver o que precisamos acrescentar em nossa realidade. Por isso que às vezes morremos de sede na beira do poço. Você está entendendo alguma coisa? Ficou muito confuso para hoje? Sintetizando rapidamente, vimos sobre a educação, que a educação que temos hoje em nosso planeta, ela não atende às nossas necessidades reais, porque não é a educação do ser imortal. Hoje nós vemos a medicina, com raras exceções, cuidando dos efeitos, cuidando do que não é e esquecendo do que é. Aquilo que vemos não é. Aquilo que não vemos é. Se a medicina se limitasse a cuidar do ser, não teria que cuidar das doenças. Cuidando da causa, dessa consciência espiritual, dessa consciência moral, dessa consciência intelectual. E se ela conhecesse as leis e se comportasse segundo as leis de harmonia, se estiver doente, sara quando passa a amar. Para o autor, a dor é quando saímos das diretrizes, da corrente da vida, da harmonia, das diretivas das leis superiores. E por isso adoecemos, retornando à corrente da vida, aprendendo a pensar, sentir, falar e agir, saramos. Para Joana de Ângeles, quando amamos incondicionalmente, a cura acontece naturalmente. Quando esperamos amor, permanecemos doentinhos mesmo. Porque quem espera amor, recebe alívio. Quem ama, a cura acontece naturalmente. Assim, na sequência, ou relembrando ainda como síntese, relembrando de Richard Bach, ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto nós. Aprender é recordar o que já sabemos. Fazer é demonstrar que nós sabemos. E conforme Jean-Henrique Pestalozzi, educar é fazer emergir do ser aquilo que ele possui. Instruir é colocar à disposição dele aquilo que ele ainda desconhece. E qual o meio de fazer isso? Com o exemplo do educador, não é só pela transmissão do conhecimento, mas sim do discernimento do conhecimento vivenciado. Por isso que a educação começa na sala de aula, nesse processo de imersão e eclosão. Mas ela acontece de fato quando o professor sai da sala de aula e vai para casa, para a sociedade. É o comportamento dele fora da sala de aula é que vai fazer acontecer. Não é lá dentro da sala de aula. Ele só é respeitado lá se ele se comportar cá do mesmo jeito que ele se comporta lá. Agora, se ele se comporta mal lá e cá, aí complica. Mas ser bonzinho na sala de aula é covardia. Ou como os espíritas, ser bonzinho, fingir-se de santo dentro da casa espírita é covardia. Nós precisamos ser o mesmo em qualquer momento, em qualquer lugar.
Não preciso inventar, basta ser. Porque conforme Leon Denis, eu estava vendo algumas frases, ele fala que o único carrasco ou nosso libertador somos nós mesmos, porque ninguém tem o poder de nos escravizar se nós não permitirmos, ou de nos julgar, porque cada um julga a si mesmo. Como nós dissemos, quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Então, o libertador ou o carrasco encontra-se em nós mesmos. Assim, na sequência, vimos a alma como partícula do absoluto e depois seus níveis de consciência. Pamela Ulho fez uma pergunta. Hoje são lembrados e estudados os estudiosos materialistas. Haverá um momento de se lembrar e estudar os estudiosos espiritualistas, como Leon Denis? Já deveria ser. Primeiro, estudar os seres que espiritualizaram para desmaterializar o que nós chamamos de materialismo. Os ensinos que nos leva à aquisição de valores materiais são nobres, nos dá o conforto, a segurança. Mas os ensinos que nos dão a paz de consciência, a saúde integral, é os ensinos desses mestres que se iluminaram na ação. O Ariaci faz um comentário. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Então, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Então, os meus pensamentos está em Isaías, o capítulo 55, no versículo 8 a 10. Magnífico e profundo, como se fosse não, está atualíssimo. Então, gratidão a tudo e todos. Semana que vem vamos dar sequência. Vou só dar uma palhinha aqui para vocês, para ver o que nos aguarda semana que vem. Então, nós vamos... Aqui eu não vou mostrar, que é de Miramês, nem aqui, que eu vou trocar a frase. Então, nós vamos ver que a vida é uma vibração, na parte 3. E não só que a vida é uma vibração, só a primeira tela. A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. E depois, como acessar o nosso passado. Então, nós vamos falar da vida e depois de reviver o nosso passado. Então, a vida é uma vibração. Como acessar o futuro é moleza, é só fazer melhor do que o que estamos fazendo. Nós vamos acessando esse futuro para resolver o presente e reconfigurar o passado. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. Depois do comentário, você compartilhar o vídeo.
Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.